Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso segundo Ciranda da Hemofilia, Diálogos em Hemofilia. Eu sou o José Carlos, presidente da Associação, né, Paranaense dos Hemofílicos, a APH. Ela tem mais de 50 anos e ela tem o propósito de ajudar as pessoas que têm hemofilia a ter uma qualidade de vida melhor, né, na convivência com a hemofilia. Então, esse projeto ele tem o objetivo de trazer assuntos pertinentes a esse propósito. E hoje nós temos um tema aqui bem importante, tá? Nós vamos falar aqui sobre a história da hemofilia, diagnóstico, tratamento no mundo, no Brasil. E a gente tem a honra, né? Hoje, ao meu lado aqui, a gente tem a honra de termos duas grandes convidadas, né? São duas pessoas, duas profissionais dedicadas aqui que trabalham com hemofilia há muito tempo. Bom, primeiro eu queria apresentar aqui e dizer muito bem-vinda, doutora Cláudia. É uma honra tê-la aqui. A doutora Cláudia Lorenzato, ela é uma referência estadual e nacional, e eu diria mundial em hematologia. Ela vai falar um pouco sobre isso. Ela é médica hematologista do Hemocentro do Paraná, né, o nosso EMEPAR. Ela é médica pediatra integrante do Comitê de Assessoramento Técnico em Coagulopatias da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, tá? Vai aparecer aqui depois todos esses links aqui, né, dessas instituições para vocês. Ela é integrante do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente na área de atuação hematologia da Universidade Federal do Paraná. E ela também, ufa, é bastante coisa, né? Acho que é uma pessoa só, não sei não, viu? Né? Integrante do Comitê em Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde do Paraná. Mais uma vez, muito bem-vinda, doutora, obrigado, tá? E hoje também, né, queremos dar aqui as boas-vindas, né, a Camila, né, a Camila Stefanes, é assim que pronuncia? Isso. Ela é enfermeira do Ambulatório de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Paraná, o EMEPAR. Ela é mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, ok? Ela é coordenadora de pesquisa clínica de estudos relacionados à área de coagulopatias hereditárias do Ambulatório de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Paraná. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigado pelo seu tempo. Hoje nós passaremos um tempinho aqui com essas duas convidadas que sabem tudo sobre hemofilia. Então, aqui eu vou já emendar aqui para falar um pouquinho de história, né? É, fiz uma tarefinha de casa aqui, vocês fiquem à vontade para me corrigir, porque apesar de eu ter hemofilia, às vezes a gente acaba se confundindo um pouco na história, né? Mas o que que eu busquei aqui, né? Que já lá, né, na época, vamos dizer, lá dos judeus, né, na circuncisão, eles já notaram alguma coisa diferente, né, naquele processo de, como é mesmo o nome? Me esqueci agora, que fazia da circuncisão? É circuncisão, Circuncisão, né. né? Então eles já percebiam que tinha alguma coisa errada, então quando acontecia em um, né? Eles perceberam que meninos, às vezes, da mesma família, diversos meninos, diversos filhos tinham problemas hemorrágicos e morriam após a circuncisão, com sangramento. Isso veio a chamar a atenção, por que sempre daquela mesma família? Então, no Talmud judeu, que é o livro básico dos judeus, foi decretado que, se depois que 2 morressem, tivessem problemas na circuncisão, o terceiro filho não precisaria fazer. Então, isso já nos trouxe a história da hereditariedade da hemofilia, né? Não tinha ainda esse nome veio só depois, mas tudo começou na observação lá atrás de um procedimento que era feito para manter a higiene, né? Não Uhum, só a religião, mas principalmente por cuidados de higiene sim, nas pessoas sim. daquela época. Bom, e daí depois, passou-se muito tempo, né, e aí ali no século XIX, comecinho, acho 1800 e alguma coisa, é que começou-se os estudos e teve os primeiros relatos científicos de hemofilia, é isso?
E eu acho que daqui para frente talvez a doutora pudesse caminhar, né. Então, assim, vem desde a época lá, né, dos judeus, passou ali por essa época e cá estamos. E como é essa história, doutora? Acho que é interessante falar que se a gente olhar a história, a família real britânica, a rainha Vitória, ela era portadora de hemofilia B, assim como tu. Era portadora de hemofilia B. E muitas filhas dela foram portadoras. Só que ela casou as filhas com o rei de não sei aonde, o rei não sei aonde. Então, aqueles países todos ali da Europa tinham herdeiros hemofílicos. Mas o mais famoso foi o czar Alexei da Rússia. Ele aparece sempre nas fotografias apoiado na espadinha e sempre um degrau, né, para ficar com o joelhinho fletido, que era a posição de conforto dele. E tinha um cara que muito inteligente, que foi o mago Rasputin, que ele se ligou que ele podia influenciar a família ajudando aquele menino. Então, o que que ele fazia? Porque ele era um estudioso, isso a gente não pode dizer que não, ele transfundia o sangue dele para o menininho, o menininho melhorava das crises de dor, né? Hum. Sem saber tipagem sanguínea, sorologia, esquece que naquela época Por não transfusão tinha. de sangue pura. Transfusão direta, tirava dele diretamente para o menino, né? Tem inclusive fotos mostrando isso, transfusão direta. E dessa forma ele aliviava as crises de dor. E dessa forma ele influenciou a Revolução Russa, né? Porque ele teve Hum, poder político, porque tinha influência naquela família. sim. É a coisa mais histórica. De uma hora para outra não se fala mais nada sobre a família real britânica e a hemofilia. Provavelmente eles fizeram seleção genética, alguma situação assim, mas não existe nada escrito sobre isso, né? Entendi, entendi. Então, é por isso que muitas vezes se fala que a hemofilia é uma doença de sangue azul das pessoas ricas, por causa da Uau, família real cadê meu dinheiro? britânica. Né? Onde que tá minhas heranças É, aí? então. Até diga-se de passagem, né, a família britânica, eles são donos, né, de grandes negócios, né, são uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo, então, ó, eu quero minha parte, viu, se eu tenho herança, alguma coisa ali. Antes da gente evoluir para a questão de volume, né, de pessoas, né, dentro desse contexto de quantitativo, doença rara, né, essa relação, hoje a gente tem alguns números. Eh, como que nasceu a hemofilia? Tem algum estudo que diz assim? De Não, não, não não, tem não tem nenhuma nada que teoria, né, determine. Não, não. é mutação genética. Mutação Na genética. verdade, são mais de 800 mutações conhecidas que promovem hemofilia. Hemofilia A, hemofilia B, 800 mutações promovem a a hemofilia. hemofilia. Uau, eu não sabia desse É. número aqui. Eh, por que que eu toquei nesse ponto, né, da origem e dos números, né? Então a gente apurou hoje que no mundo teriam em torno de 450.000 pessoas, é isso, com hemofilia, segundo a Federação Mundial de Hemofilia, e no Brasil nós teríamos cerca de 13.000 pessoas, Nós né, o somos o Ministério da quarto, Sa né? Nós somos o quarto sim. país em número. Mas a hemofilia, ela é uma coagulopatia, certo? Dentre várias outras. A doutora poderia ou a Camila poderia dizer quais seriam as outras coagulopatias e o que que difere um pouco em relação à hemofilia? Quer falar? Posso falar assim, a gente tem 13 fatores de coagulação, né? Para de fato a gente formar aquela casquinha ou que para o sangramento no nosso corpo, tanto internamente quanto externamente. Então, a deficiência de algum desses fatores a gente chama de coagulopatia, né? Então, pode ser do fator 1, fator 2, fator 3 até o 13. A hemofilia, a gente fala quando tem a deficiência do fator 8, então hemofilia A, e a hemofilia B quando tem deficiência do fator 9. Então, em termos gerais, é isso. A gente tem a deficiência do fator 1, que a gente chama, que é o fibrinogênio, né? Também a gente ou hipofibronemia, ou disfibrinogenemia. Isso, doutora, É estou falando porque o fator ele pode estar tanto diminuído em número, como ele em pode não ter qualidade. qualidade. Ele pode não funcionar, ele pode estar com um número normal e não funcionar. Então, isso é muito comum no 1, no 13, que são no von Willebrand, que são os defeitos de qualidade, que são mais comuns. No 8 e no 9, que é hemofilia A e hemofilia B, é mais comum a deficiência quantitativa,
que é a diminuição. É importante falar que esses 13 fatores que a Camila citou, um vai ativando o outro. Então, quando a gente se machuca, as plaquetas vão lá e formam aquele primeiro tampão. Depois começa a ativar o 1 ativa o 2 ativa o 3. Se chegar lá no 8 e o 8 tem bem pouquinho, ele não consegue ativar o resto da cascata para poder fazer aquela crosta que realmente faz a gente parar de sangrar. E por isso que a pessoa com hemofilia, ela sangra por mais tempo. Não é que ela vai ter uma hemorragia, que ela vai sangrar mais do que a outra pessoa, mas ela fica sangrando, Não sangrando, cessa, né? sangrando. Não Não cessa. estanca. Entendi. Então, teríamos dois tipos de hemofilia, a A e a B, que Isso, correspondem a dois tipos de fatores de de coagulação. fatores. No caso, o fator 8 gera hemofilia A e o fator 9 gera hemofilia B. Não é que gera, é chamado, É né? É chamado, chamado, tá, ele não gera. chamado a hemofilia B. E aí tem uma relação, por exemplo, de assim, a palavra me foge agora, né? Que é hereditário, Hereditariedade. hereditariedade, né? Então, assim, por ser hereditário, na família sempre todos serão hemofílicos A, é isso? Sempre, porque a mutação genética daquela família permanece sempre a mesma. Tudo começa por uma pessoa que durante a gestação dela vai existir uma mutação genética durante a formação do embrião e ele nasce hemofílico. A partir daí, ele começa a passar o gene dele. A hemofilia, tanto a A quanto a B, ela está ligada no gene X. Então, o homem é XY, a mulher é XX. Então, isso pode ter acontecido no gene da mulher, que nasceu portadora, ou no gene do homem, que nasceu hemofílico. Quando eles forem ter filhos, eles vão passar aquele X, se for uma mulher, ou o Y, se for o homem. Se tu tiver um menino, ele não vai ter nada de hemofilia, a doença termina ali. Agora, se tu tiver uma menina, o filho dela pode ser que tenha hemofilia. Ela pode ser que tenha uma quantidade menor de fator e ter sintomas hemorrágicos leves, mas ela pode ter. Então, hoje a gente dá muita atenção não só ao paciente, ao homem hemofílico, mas também à mulher portadora. A gente fala hoje demais nas mulheres que sangram. Vamos dar ouvido e vamos prestar atenção nas mulheres que sangram. Boa. Então, assim, além disso, podemos dizer que ela se manifesta no homem, é isso? Esse seria o termo? Pode dizer que sim. Pode-se dizer que sim, mas também existem mulheres. Existem as mulheres portadoras, que têm um fator mais baixo, que podem ter sintomas hemorrágicos leves, assim como podem ter mulheres hemofílicas verdadeiras. A gente Uhum. tem aqui no Uhum. EMEPAR, a mãe era portadora, casou com o pai hemofílico. Então, ela ganhou os 2X afetados e ela nasceu uma menina hemofílica. Na verdade, são 3. E, na verdade, não são nossas, são de Santa Catarina, que fique bem claro. Tá, Elas moram na fronteira. tá. São Respeito da 3 hoje, divisão então, aqui no. nessa situação. Mas a Aham. gente É mais tem raro. hemofílica verdadeira, que no nascimento, na formação do embrião dela, houve uma mutação genética e ela nasceu hemofílica. Então, ela Afetou é os 2x. os 2X. Ela Entendi. é uma hemofílica verdadeira. E trazendo um pouco. Desculpa, você quer falar alguma coisa, Camila? Porque você estava falando das demais coagulopatias, a gente ainda tem, é mais raro, mas a gente tem as pessoas que têm deficiência de mais de um tipo de fator, Isso, que a gente fala combinado. das deficiências combinadas. Então, é mais raro, mas existem a deficiência de 5 e 8, né? Então, além de ele ter a deficiência do 8, ele tem mais um fator que é o 5. Então, a coagulação Entendi. dele é mais comprometida, dependendo da quantidade de fator que produz. E de todas as coagulopatias, a mais predominante seria a hemofilia? Não, a Não? doença de A von von Willebrand. Willebrand. É? Von Willebrand é a doença mais comum de coagulopatia que tem. Infelizmente, ela é pouco diagnosticada. Porque quantas mulheres que menstruam a mais ou sangram quando vão extrair um dente e é considerado normal? E não são Uhum. investigadas e não é Uhum. feito o diagnóstico. Von Willebrand é a doença mais frequente em coagulopatias. E Entendi. não é uma doença rara. Não é uma doença rara. Não é uma doença rara. Em hemofilia, é o hemofilia A, né? Uhum. Comparado com a B, 80%, a prevalência é de A para 20 de B. Eu ia Mais ou até menos assim. perguntar isso, se vocês têm esses números, né? De qual é a prevalência em relação ao quantitativo de A, de B, né?
Então, normalmente 80% hemofílico A, 20 80, 85A para 20 a ah, 15 de B. Aham. entendi. E hemofílicas, então, mulheres hemofílicas é raro do Isso é raro, é bem raríssimo. difícil. Aqui no Paraná, 3, que não são do 3, Paraná, são de 4. Santa As Catarina. 3 de Santa Catarina e uma nossa. É Tá, porque ela é como a doutora falou, e você tem que ter, né, um filho tem que ser de uma mãe portadora com um pai hemofílico. sim, Aí ela sim, sim. a herança genética. E dentro desse assunto, né, ainda falando da história e né, quantitativos, como que diagnostica? Tirando essa questão, por exemplo, que nem eu, né? Então lá eu venho de uma época aí, sou 55 mais, né? Então, naquela época não tinha, aí tinha os parentes, aquela história de que, ó, fulano caiu, bateu, não sei o quê, sangrou, morreu, mas não tinha muito, né? Então, comigo, na minha família, é que daí a partir, né, ó, tem hemofilia, daí meus primos têm hemofilia, então daí já a turma que é da família, nasce um menino, faz-se, né, o exame. Como que é essa questão do diagnóstico, né, para identificação? Então, ainda a história familiar é a grande chave do diagnóstico. Tanto que quando uma mulher portadora fica grávida, ela passa em consulta, a gente acompanha, a gente faz orientação a respeito do parto, coisas que antigamente não tinha. E logo que o bebê nasce, a gente faz já os exames diagnósticos laboratoriais para confirmar. Quando não é possível fazer esse acompanhamento, e a gente tem vários casos, é que eu esqueci que meu primo era hemofílico, teve uma que esqueceu que o irmão era hemofílico e não lembrou que podia ter filho hemofílico, e teve. Agora no verão mesmo, nasceu um bebezinho baseado nessa história, que é real. O que que vai acontecer? Logo que a criança nasce, ela recebe as vacinas da hepatite B. E do tétano. E aí, muitas vezes, nessa vacina vai fazer um hematoma muscular. Já é um sinal de alerta para o pediatra. Aí vai funcionar para coletar um hemograma, alguma coisa desse sentido, e fica sangrando. Outro sinal de alerta. Então, aquelas crianças que têm sangramento exuberante, que não são comuns para a faixa etária, elas normalmente elas são encaminhadas para a investigação. Quando passa essa primeira fase e não fez diagnóstico ali, muitas vezes é quando começa a engatinhar, que aí começa a fazer sangramento dentro da articulação do joelho, que a gente chama de hemartrose. E aí então o pediatra, plim, cai a ficha, encaminha para investigar. Então a gente tem alguns diagnósticos tardios em função da população de pediatras que não estão bem treinados. Por isso é uma das coisas que a gente, na minha parte, tanto eu quanto a Camila, a gente insiste muito, que é na educação dos colegas, não só dos hematologistas, mas dos pediatras, dos ginecologistas, para que exista uma corrente, uma rede de reconhecimento precoce da doença. Entendi. Muitas pessoas que não têm o conhecimento entendem ou acham que poderia ser pego, por exemplo, no teste do pezinho. Não é Não assim que tem. não faz o diagnóstico. Como Ca que faz o então, diagnóstico? cada exame tem a sua acurácia, a sua forma de ser feito, né. O exame para identificar a quantificar o fator 8, o fator 9, ou seja, qual seja, ele tem que ser feito no sangue a fresco, esse sangue ele não pode ter trauma na hora da coleta, tem que ser uma coleta tranquila, porque senão forma coágulos e consome o fator, não pode ser congelado. Então, às vezes, a criança mora lá no interior do Paraná, "Ah, mas tem que ir a Curitiba coletar?" Tem que ir, porque esse sangue não pode ser congelado, não pode ser mandado só a amostra, tem que vir a Curitiba para coletar. Ou a Londrina ou a Maringá, que são outros centros que fazem o diagnóstico também. É tão sensível, né, É que é o muito fato, sensível, às vezes, de você deixar o garrote no braço para muito tempo. coleta por mais de 1 minuto, ela já faz hemólise, já tem quebra, né, das hemácias, já dispara fator de coagulação na corrente sanguínea e dá alterado o resultado. Pegando esse gancho, Camila, aonde então no Paraná, fora o Imepar, a doutora Cláudia falou, acho que em Maringá, Londrina, que faz diagnóstico, ou está capacitado para fazer esse diagnóstico? Hoje na Hemorrede, Maringá, Londrina e Curitiba. E Curitiba, só Que tem essas laboratório, que são tem esses 3. laboratório, então as pessoas teriam que ir até lá.
De uma certa forma, isso também pode dificultar essa questão do diagnóstico, né? Porque se a pessoa está numa região, ela teria que sair de lá e vir Não. até essas regiões para fazer. Os laboratórios normais, eles fazem a investigação de triagem, que é o Uhum, tempo que leva para formar esse coágulo, né, que a gente uhum, chama de TAP e TTPA. uhum. Quando eles dão alargados, aí a gente tem que investigar a atividade do fator. Então, esses primeiros exames qualquer laboratório faz. Entendi. Agora, de excelência, são esses 3. E a partir desses resultados é que a gente encaminha o cadastro para o Ministério da Saúde. Então, se tu morar em Foz do Iguaçu, vai ser feito os teus exames e tu vai vir já com o diagnóstico que vai ser confirmado no Emepar Curitiba, Entendi, entendeu? entendi, Ou em entendi. Maringá, aonde ficar mais fácil para aquela família, Uhum, É tá? porque a gente entende que centralizar nem sempre é o ideal pelo acesso, uhum, mas é uma especificidade muito grande, né? entendi. Tanto da parte bioquímica, quanto de reagente, a parte de laboratório. Então, assim, não é raro a gente pegar alguns resultados, né, fora da hemorragia ou até de outros estados, enfim, que o paciente vem com a suspeita e a gente atende, aceita, mas a gente refaz na Mepar e ou exclui o diagnóstico, ou ele é uma dosagem, ó, o hemofílico A leve, não é leve, é moderado, é grave. Porque há muitos fatores que interferem no resultado, é muito sensível. Essa situação da coleta que a Camila falou é de extrema importância. Então, às vezes no laboratório normal, a criança começa a chorar, a se debater e eles querem coletar mesmo assim. E aí aquela coleta, aquela amostra sanguínea não é válida. Não tem a qualidade. Ali no Emepar, a criança chora, vai tomar água, pica de novo. Não dá, volta amanhã, volta semana que vem. Não Entendi. existe, a gente precisa ter uma coleta adequada para poder dar um diagnóstico que vai interferir na vida toda dela. Sim. Eu não posso dar um diagnóstico e botar um rótulo na cabeça da pessoa, aonde vai ter um impacto muito grande, sem ter Embasamento. qualidade, embasamento naquele exame que foi feito. Nossa, isso é bem complexo, né? Porque, Não é veja, qualquer um que faz o e tem diagnóstico. todo um contexto ali para poder certificar que realmente é, né? Muitas vezes a gente recebe criança que vai fazer cirurgia de adenoide de amígdala com os exames de triagem alterados, com fator 8 baixo, 9 baixo. A gente repete no Emepar e está tudo normal, porque não foram coletados de forma adequada. Não só no momento da coleta, mas ficou na geladeira e daí mandou para São Paulo para fazer. Não adianta, tem que ser o sangue fresco. Entendeu? Tem que Uhum. ser centrifugado enquanto está fresco, não pode ficar guardado na Tem que ser de um geladeira. acesso novo, isso é importante falar, porque às vezes o paciente está É, internado, uma criança nasceu, tá, né, na internação neonatal, e aí geralmente lá tá com catéter, tá com acesso central, e aí se coleta desse acesso. Então esse acesso já tem hemólise, ele já tá lá há muito tempo, ele não é um local ideal para você fechar um diagnóstico. Ah, Ele pode te dar um norte, né, mas não é entendi. o resultado que os sim. hematologistas utilizam para Nossa, fechar um bem complexo. diagnóstico. Então, Tem muita consulta nova. Eu vou falar que mais 50% das nossas consultas novas são descartadas, que foi erro laboratorial. Graças a Deus. que bom. Eu ia até perguntar isso, né? Mas é verdade. Desse quantitativo. É bem grande. Mas voltando um pouco até quando a Camila estava falando das coagulopatias, né? E aí falou que o von Willebrand é que mais tem. A hemofilia, vocês falaram dos tipos, né? A e B, né? 8 e 9. Aí vocês comentaram, né? Leve, moderado, grave, e isso seriam a quantidade de fator, a qualidade do fator, como que é categorizado isso? É a respeito da quantidade de fator. Da Da quantidade. quantidade. Qualquer pessoa precisa ter 30% de fator 8 ou de fator 9 para ter uma hemostasia adequada, uma coagulação. Só que existem pessoas, mas o normal da população é em torno de 60, tá? Então, entre os 60 e o 30, ela vai sangrar em procedimento cirúrgico, em um trauma grave. Esses são considerados os hemofílicos. Na verdade, tá errado falar assim. Eles são leves, mas a gente considera leve acima de 5%. De 1 a 5%, eles têm uma chance maior de sangrar, são os moderados. E aqueles que têm menos de 1% ou praticamente não produzem o fator, aquele procoagulante, ele vai
ter sangramentos aos mínimos esforços. Eu quero deixar claro aqui que essa história de sangramento espontâneo não existe. Eu não estou olhando para ti e começo a sangrar. Eu preciso ter um trauma, eu preciso machucar um vaso, coçar o nariz com mais força, machucar um vaso do nariz para que exista um sangramento. Não é olhando com o poder do pensamento que tu começa a sangrar ou eu começo a sangrar. Tem que ter um trauma. Então, o hemofílico grave é aquele que sangra aos mínimos esforços. E Entendi. não espontâneo. Ah, é porque eu dormi com o braço e sangrei o ombro. Sim, porque forçou os vasos da região do ombro pela posição. Eu que não sou hemofílica, se eu dormir com o braço para cima, eu acordo com lesão nervosa, que fica pesado, que eu tenho que trazer o braço e depois volta a circular e tudo bem. Só que ali teve ruptura de pequenos vasinhos, e daí na pessoa hemofílica grave isso é o suficiente para causar uma hemartrose. Entendi. Aí sangrou do nada, sangrou dormindo? Não, sangrou por causa da posição forçada. Uhum. Tá? Entendi. Agora voltando um pouquinho aqui, não, tudo bem. A gente vai ajustando aqui. Então agora voltando um pouquinho na questão do diagnóstico ainda, né, para talvez encerrar esse pedaço do diagnóstico que ele é bem importante. Veja, a gente desmistificou aqui algumas questões aqui, né? A doutora acabou de falar, não tem um sangramento espontâneo, né? Em relação ao diagnóstico, existe uma possibilidade, uma outra possibilidade que não de ser hereditário ou ser através de mutação? Por exemplo, adquirir ao longo da vida, a pessoa não tinha hemofilia e ela passar a ter problema de hemofilia, existe isso? A gente tem 2 situações, eu acho, se eu estou entendendo a tua pergunta. A gente tem a mutação de novo, que a gente chama, então não tinha caso nenhum na família até então, e teve a primeira mutação naquela gestação. Então, se for procurar a história familiar, realmente não existe. E tem a hemofilia adquirida, que aí é um outro cenário. Nós Esse vamos primeiro discutir sobre cenário isso. esse primeiro cenário, qual que é o quantitativo, por exemplo? Vocês têm uma ideia? Tem É raro, dados? não tenho. Eu não, Não? Atuais, não. eu O de não sei o mutação, número. por exemplo, tirando a parte hereditária, o que vem por mutação é raro, então, É raro. bem É A raro, gente raro. chama mutação de novo, embora a tá, gente tenha visto um pouquinho, mas é difícil excluir, porque tá, veja, às vezes a família ela não conhece os seus não antepassados, sabia, ela não sabe da sua história, pessoas que já, né, entendi. faleceram ou já estão em outro núcleo familiar. Uhum, Então, às vezes, a gente tem como, é um caso novo, é uma mutação de novo, e não é. Se fosse tá, investigar bem, o tá, tio, o avô uhum, morreu, uhum, né, de hemorragia, mas não se uhum, sabe ao certo. As pessoas tinham uma expectativa de vida menor, obviamente, sim, então, sim, fica um pouco difícil de falar esse dado. Eu não tenho ele atualizado, mas a gente sabe que não é o tá, nosso dia a dia. entendi. É bem mais de família. Muitas meninas, elas são dadas para adoção. E aí elas têm filhos hemofílicos, e para elas é uma mutação de novo, é o primeiro filho. Mas quando a gente vai investigar, é, e a gente tem história de uma menina mesmo que reencontrou a família lá no Emepar, as irmãs, porque os filhos dessas irmãs Uau, também são hemofílicos e todos frequentam o mesmo núcleo, uau, né? Então, situações assim acontecem. Agora em janeiro, eu atendo já desde pequenininho um menino e um rapaz que é de outra cidade. Eles não são parentes até onde se saiba. Só que a mãe me mandou uma mensagem, me mandou a foto do menino que tinha batido. Quando eu olhei aquela foto, eu lembrei do outro rapaz e peguei o meu contato no celular do rapaz, eles são iguais. Então eu estou esperando a consulta porque provavelmente eles são familiares distantes, porque eles são iguais, eles são idênticos. E assim a gente vai descobrindo as coisas ali no dia a dia do atendimento. Então nem toda mutação de novo é de novo. Isso. Nem uhum, todo é um caso novo na família, muitas vezes são coisas desconhecidas da família, parentes que se separaram. Quantas mulheres portadoras vieram passando sem ter um filho hemofílico, até que terceira, quarta, quinta geração depois veio um menino porque tá lá, hemofílico, o né? gene tá O lá, gene está lá, ele pode se expressar ou não, entendi. né?
Uau, é bem mais complexo, Não é né? simples. Não é A Não José é simples. estava simples. falando dessa parte da manifestação clínica na infância, tudo. Eu acho que é importante, já que a gente está com esse público aí nos assistindo, e não é recente, até a gente teve uma mãe que chegou, né, com um conselho tutelar, porque veja, não existe, não existia um diagnóstico precoce, e a criança tinha hematomas frequentes, e a escola e a comunidade acompanhando, e essa mãe, ela foi denunciada por maus tratos. Uau, Né, então acho que nos dias de hoje, a gente não tem que mais, né, aceitar ou achar normal esse tipo de história, sim, porque o filho era hemofílico, ele não sofria maus tratos, e entendi. que quem convive com a hemofilia hoje ou trata, enfim, sabe que às vezes de você só pegar, dar um aperto maior na mão, a gente que segura, né, a criança para fazer uma O infusão de bebê que segura fator, aqui assim, fica nas ele já pode costelinhas, ficar né, com os hematoma. hematomas. Às vezes no próprio berço, né, como a doutora falou, se Sim, vira, bate e faz o bate. roxinho e pronto, tá Então é um feito. desconhecimento que causa todo um sofrimento familiar, né, eu acho que é super importante a gente enfatizar isso nas escolas, que é quem convive a maior parte do Exato, tempo com essa exato, criança na exato. primeira infância. É, Antes de acusar, tem que investigar, tem que né. investigar. Por isso nós temos esse projeto, né, porque o que que a gente entende, quanto mais informação, mais educação, quanto mais isso propagar, né, menos talvez risco de ter situações como essa a gente vai ter, né. Infelizmente ainda, né, em muitos lugares essas coisas acontecem por questões de ignorância, Desconhecimento, de é. desconhecimento, né. Sobre Ok. diagnóstico, eu queria falar só um pouquinho. Não, pode Tem falar doutora, fica à se vontade. existe história familiar, tem como a gente fazer o diagnóstico intraútero, se a criança do sexo masculino eh, vai ser hemofílico ou não. Uhum, Só que para isso, precisa puncionar a artéria umbilical intraútero guiada por ultrassom. A chance de acontecer um acidente nesse momento é muito grande. E aí a criança ter uma hemorragia e um parto prematuro e às vezes ser até fatal. Como isso, a gente fazendo todos os cuidados a respeito do parto e correr esse risco, a gente coloca na balança, vai ser igual, a gente prefere não fazer, esse diagnóstico. esse diagnóstico antes, Hum, intraútero, porque os cuidados vão ser os os mesmos, né. mesmos, não muda. Então a gente não coloca em risco. É uma angústia para a mãe ter que esperar para fazer o diagnóstico? É uma angústia, mas é um tempo que a gente ganhou com o bebezinho estável, porque ele está recebendo o fator 8 da mãe, a natureza é perfeita, o fator 8 durante a gestação ele responde ao hormônio, então ele aumenta, então a mãe e o bebê estão protegidos nesse momento. Uhum, Logo que nasce, o hormônio cai e o fator cai também. uhum, Então, é claro que acidentes, uso de fórceps, um parto muito traumático pode levar a sangramento do sistema nervoso central, mas normalmente esses sangramentos, que são raros, mas são graves, acontecem depois do nascimento, né. entendi, Então, se a gente pode não colocar o bebê em risco, é melhor não colocar. entendi. É sempre importante, né, podendo evitar, né. Último ponto aqui sobre a questão do diagnóstico que eu ia comentar, diz respeito às portadoras, né. Então, vocês explicaram muito bem como que funciona o diagnóstico, a questão da coleta do sangue, super complexo, N variáveis, tem que tomar muito cuidado, às vezes repetir para ver, né, vocês comentaram que ultimamente 50% deu negativo, né, que bom, que bênção. E as mamães que já têm essa história, por exemplo, como que funciona o exame para saber se a mulher, ela seria ou não portadora? É um exame genético? Como que é isso? A gente pode dosar a quantidade de fator, né. Aí, doutor, você me ajuda se eu estiver errado, vamos lá. Se é algo de mais novo, assim, mas a gente pode dosar a quantidade de fator. Se a mulher tiver 30%, 25%, ela tem uma dosagem normal? Não, Uhum, porque a gente já conversou aqui que a população em geral tem acima de 60. uhum, Então, possivelmente ela é uma portadora, mas a confirmação é só por exame genético, a gente não faz. entendi. É. E Eu acho importante que são 2 situações. Se a mulher é filha de um hemofílico,
eu tenho certeza que ela é portadora. Tá, pela história. Porque Obrigatório. o pai doou o X afetado e aquela menina tem um X afetado. Então, ela pode ter a atividade do fator normal e eu sei que ela é portadora e ela tem 50% de chance de ter um bebê hemofílico. Entendi. Mas ela pode ter o fator diminuído, o fator 8 ou o fator 9 diminuído. Uhum. Então, a gente está avaliando que, além dela ser portadora, ela pode ser sintomática, ela pode vir a precisar de um Transamin, num sangramento maior, de um fator numa cirurgia. Então, hoje o Ministério da Saúde pede que a gente cadastre essas portadoras abaixo de 30% como mulheres hemofílicas. Por isso que eu falei de mulheres hemofílicas verdadeiras e essas que são as Entendi, portadoras agora eu entendi a sintomáticas, diferença. tá? Entendi. Isso, na verdade, já é um termo usado mundialmente, né? Que eu acho que a gente Isso. tem que se habituar mais, porque a gente ficava mulher é portadora. Uhum. Abaixo de 30%, a gente já é Considera como normal chamá-las hemofílica. como hemofílica. E eu acho que isso é muito importante. Talvez algumas pessoas pensem que é um estigma. Ai, antes eu era só portadora, agora eu sou uma hemofílica. Mas eu acho que todo esse movimento é para chamar a atenção Sim, dessa mulher, sim, que ela pode sangrar, sim, e sim. que eu acho que todos os cuidados ficam em torno, né, Sim, do a ideia é gerar filho cuidados. Sim, hemofílico, e sim. aí essa mulher ela ficou por muito tempo deixada de lado, né? Uhum, Então, o quanto ela menstruava, como ela uhum, menstruava, os uhum, pequenos hematomas, sangramentos, tratamento dentário, uhum, e aí no acompanhamento durante a gestação. uhum, Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico de uma criança hemofílica, a gente faz a dosagem de fator da mãe. uhum, Justamente, a gente não consegue afirmar, se ela Se não for tiver filha de um normal, pai é. uhum, hemofílico, a gente não consegue afirmar que ela é de fato portadora pelo uhum, exame genético. uhum. Mas a gente consegue dosar o fator e dizer se ela precisa de cuidado ou não. E que Uau, isso para nós é o que nos importa, entendi, né? É entendi. que aqui no Brasil o exame genético ainda é muito caro, né? A gente tentou trazer essa tecnologia para fazer ali no Emepar, mas o custo não valia pelo número de mulheres que a gente tinha para investigar. A gente Entendi, não conseguiu provar o valor, né, Camila, dessa necessidade que a gente tinha. entendi. Eu espero que para frente as coisas todas se tornem, porque a automação está vindo aí, né? E junto com a automação, as coisas vão ficando mais fáceis Sim, e mais sim, baratas, sim, né? Porque, infelizmente, em saúde pública, o custo conta. sim. Tanto conta que o convênio não paga esse N- tipo de estudo Não, genético, né? não, não. Tem que ser particular e não é um estudo barato. Sim. Então, dependendo da família, das condições financeiras, se a atividade do fator deu normal, a gente orienta que Uhum, procure um geneticista para investigar. uhum. Agora, tem outras famílias que não têm condições. E eu não vou encucar isso na cabeça delas, porque as meninas vão ser cuidadas mesmo como aquelas que têm Independente o de. fator baixo, e Uhum, quando elas engravidarem, independente do fator delas, a gente vai prestar atenção no bebezinho que vai nascer, porque tem chance de ser hemofílico, uhum, desde que a gente saiba dessa história familiar, né? uhum, uhum. Então, a gente não faz distinção nos cuidados da mulher e do bebê em função da atividade de fator. Todos vão ser cuidados da mesma forma. Entendi. É claro, né? Ela confirmar que ela é uma portadora Sim, auxilia para para ela, planejamento familiar dela, né? Sim, Vou ter sim. mais filhos, não vou ter, O tô risco, sabendo que eu tenho uma mutação e que uhum, posso passar, né? uhum, Geneticamente. entendi. Pegando o gancho, doutora Cláudia, né, dessa questão, já indo para a parte de tratamento, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, né, que é a evolução, né? Então a gente falou um pouco de história, algumas coisas eram meio ali de observação, aí veio o exame, daí tem toda essa complexidade do diagnóstico, que provavelmente não é todo lugar que tem essa visão, esse cuidado. Isso deve gerar alguns falsos positivos, uns positivos falsos. Como que evoluiu essa questão dos exames, do diagnóstico? É a mesma coisa hoje de 10, 20 anos atrás? Quando que teve o grande salto, né? A doutora está falando em automação e talvez... Na verdade, os exames são os mesmos. A Uhum, qualidade dos exames e das máquinas e dos reagentes é que mudou. tá. Continua sendo o TAP, o TTPA, atividade do fator 8, mas a qualidade do maquinário melhorou A muito, Uhum, da tecnologia, né? tecnologia. tá. Então, a gente tem pacientes que eram limítrofes e a gente refaz os exames hoje e eles não têm nada. Entendi.
Tem paciente que era moderado e a gente refaz os exames hoje e eles são graves. A gente mudou vários pacientes do diagnóstico depois que a gente teve acesso a uma tecnologia chamada cromogênico, substrato cromogênico. Isso de quanto tempo pra cá? De 2 anos para cá, Camila? Não, 3? uns 7 anos para Não, cá. do cromogênico, de Sim. mudar tudo isso já? Então, 7 anos. Ela está Acho falando. que nos últimos 10 tem evoluído para isso. Nós Tá. já É. utilizamos o Tá. cromogênico. Assim, é porque a gente começou a usar o cromogênico com o emicizumab, já faz 7 anos. É, Entendi. tá certa, Camila. Muito bom. Por isso que Eu ela que só veio tenho. hoje aqui. Por isso que ela veio hoje Porque eu só tô aqui. vindo no É, tempo. é. Mas ok. Tem mais alguma coisa sobre diagnóstico que vocês acham que valeria a pena destacar aqui? Porque a gente vai falar agora sobre tratamento. Tá bom. Fez o diagnóstico. E aí? Qual que é o processo, né? Então, imagino que algumas situações de talvez um paciente já mais adulto, deve ter um contexto leve, grave, moderado, enfim, bebê, né? Tá. E aí, como é que funciona? Teve o diagnóstico. Qual que é o processo e o que que faz? Hoje é tudo diferente. É? Tudo diferente. Mudou tudo? Mas eu quero dizer que a gente identifica no EMEPAR, com essa geração que está nascendo agora, 5 tipos de hemofílicos. Aqueles hemofílicos bem mais velhos, cheios de sequela, que não tiveram a chance de ter um tratamento adequado, que usavam plasma crioprecipitado. Não, tu não chega a tanto. Daí tem a tua classe, a tua geração, que são aqueles hemofílicos que sofreram, que têm algumas sequelas, mas que tiveram chance de profilaxia, né? Adultos que tiveram chance de profilaxia, que podem produzir e tudo mais. Tem os meninos adultos jovens hoje, mas que quando começou a profilaxia em 2011, eles eram crianças. Então, a gente começou a profilaxia e eles não têm quase sequelas. Tem algumas, mas não tem quase sequelas. E quando eu falo de sequelas, eu falo dos sangramentos intraarticulares, das hemartroses, que leva à artropatia hemofílica, né? É sobre isso que eu me refiro. Aí tem as crianças que nasceram e tinham em torno de 3 anos em 2011, que não tem absolutamente nada, que fazem profilaxia primária dentro dessa época, desde essa época, que ficam correndo no EMEPAR para cima e para baixo, de uma forma encantadora. E tem os bebezinhos que estão nascendo agora, que vão começar a profilaxia com emicizumab. Não fator, né? Não fator, uma droga feita em laboratório, que é uma imunoglobulina, que a taxa de sangramento é praticamente ou 0, né? Uau. Então, a gente identifica uma mão de pessoas diferentes com a mesma Características, grupos doença, diferentes. em função do tratamento, né? Esses aqui ainda precisam de muita prótese, aqueles que já tinham algumas sequelas eram adultos também, continuam precisando de cirurgia ortopédica, de prótese, mas esses para cá não. Esse já tem uma vida produtiva, quase sem sequela nenhuma, e as crianças e os bebezinhos não vão ter nada. Então, eu sinto prazer em falar disso, porque eu participei, graças a Deus, eu só prescrevi crioprecipitado uma vez na minha vida. Uhum. Fora isso, eu sou do tempo do fator, da profilaxia, da mudança da qualidade de vida, né? E eu fico até emocionada em falar disso. É, e a gente também, porque eu vivi isso e o quanto isso mudou, né? A gente estava falando que antigamente, até entre o início ali da profilaxia, a gente começou a ter acesso ao fator a um negócio chamado DDU, né? Que era Dose domiciliar de de urgência. urgência, que a gente ganhava lá Uma duas, dose para levar para uma, casa. duas, às vezes 3 doses, dependendo da situação, que era para quando tivesse uma hemorragia, fazia aquilo e daí ia para o hospital, né? E, enfim, mudou E só muito. podia sangrar 3 vezes no mês. Porque só É, tinham 3 doses. não, e eu tenho outras variáveis aqui. Mas muito interessante essa colocação da doutora. Eu confesso que eu já tinha visto ou pensado nessa questão dos grupos, mas não desta forma. Eu acho muito legal ilustrar isso, até porque cada um vai ter suas necessidades. Sim. O que é importante para o pessoal entender e se ver onde que está, até na fala da doutora, de entender assim, eu tô aqui. E aqui entra um pouco naquilo que a gente estava conversando no começo, do tipo assim, qual seria o direcionamento? Que tem o teórico e tem o prático, né? Que tem o que a galera faz ou deveria fazer, mas não faz, né? Porque
a gente estava discutindo, né? É só fator, doutora? Daí já tem emenda a pergunta aqui, né? Pensando em tratamento, é só fator? Não, Então, o que nunca. mais que a doutora, que presenciou tudo essa transição até hoje, o que mais além do fator a gente poderia, os pacientes deveriam fazer? Eu entendo que esse é o ponto forte do EMEPAR, que é o tratamento multidisciplinar. Não é o hematologista que prescreve a medicação e tchau. Eu contei para vocês aqui que eu fico olhando a foto de um e a foto de outro. A gente tem que ter uma visão maior do que só prescrever. E com isso, a Camila, como enfermeira, é uma grande companheira, né, na discussão dos casos, daquilo que vai fazer. A psicóloga é de extrema importância, porque pensa, a mãe carrega o gene afetado e ela tem um filho, ela sente uma culpa em relação àquilo. Sim, E isso não pode ser deixado de lado, ela tem que ser tratada, ela tem que ter uma vida. Quando a gente fala em hemofilia free mind, que é um pensamento livre da hemofilia, a gente não pode esquecer da mãe, sim. porque ela sente uma culpa imensa e isso precisa ser deixado de lado, porque não é culpado, ninguém é culpado, né? Cuidar de quem cuida. Exatamente, isso é muito importante. E aí tem a assistente social daquelas pessoas que têm dificuldade social, seja mesmo um atestado para ter o Vale Transporte, que aqui em Curitiba, quem tem hemofilia, aqui no Paraná, eles têm acesso ao Livre. transporte livre, né, isento, em outros estados não é assim. Não é? Isso é uma conquista nossa do EMEPAR, junto com vocês, com a APH, que a gente conseguiu. Então, são pequenas coisas que a gente não trabalha sozinho. E Sim, essa geração dos mais antigos, que tem o sangramento, que tem as artropatias, a gente não pode esquecer nunca do ortopedista, do fisioterapeuta que nos ajudam a manejar. sim, E tu começou falando do diagnóstico. Então, uma pessoa importantíssima é aquela do laboratório. E a gente faz reuniões em que a gente discute os casos difíceis, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai favorecer aquela família, como que a gente vai ajudar. E caso a caso é discutido, não é uma decisão, um tratamento de simplesmente uma prescrição. Está aqui a tua prescrição, te vejo em 6 meses. Isso não existe, pelo menos no nosso EMEPAR, né? Eu, aproveitando, queria fazer um link com a discussão anterior, que você estava falando, né, das realidades, a proporção que tem por idade. Eu tô no EMEPAR há 10 anos, vamos fazer 10 anos. E a equipe mais antiga conta, porque antigamente parava o ônibus aqui, descia os hemofílicos. A gente sabia quando era paciente que era porque vinha ou com cadeira de roda, ou vinha com muleta, ou vinha. Você utiliza o nosso serviço. Então, assim, o que que você vê desse cenário hoje? Quando você fica no EMEPAR, você pode passar 1 hora lá. Você vê criança correndo. Você vê jovem aguardando por uma consulta, então a gente não tem mais esse estereótipo da hemofilia. sim, E aí eu acho que isso, para os jovens e para as crianças, a visão que eles vão ter de hemofilia hoje é diferente. sim. Porque você que pegou essa geração, né, que você olhou os teus antepassados, que Uhum, tinham sequelas gravíssimas, sim, né, que não eram pessoas ativas no trabalho, na escola, pelo absenteísmo, pela dor, pelo sangramento, não vai mais existir. Então, sim, acho que a gente vai entrar para uma nova era mesmo de discutir. E aí, além dessa discussão multi que a doutora falou, que eu acho muito importante, e eu de verdade sou apaixonada por isso no EMEPAR, porque eu acho que a gente faz um trabalho muito conectado em sim, relação a sim, isso. sim, A gente também, esse tratamento e essa visão, né, da qualidade de vida, eu acho que dá o despertar para a pessoa sim, hemofílica hoje, sim, para outras questões da vida dela, que ela pode começar a acoplar, que antes ficava sim, muito em torno do tratamento, o sangramento, a falta na escola, a falta no trabalho. Hoje, a gente não espera mais que essa geração viva isso, né. sim. Então, atividade física pode? Pode, deve, né, porque a Uhum, atividade física vai fortalecer a sim, musculatura, que eu vou ter uma articulação mais, Protegida. protegida, né, com menor risco de sangramento. sim, Aí a gente vai pensar já no ele sangra menos, ele sim, sente menos dor, ele frequenta uma escola, uma universidade, ele está sim. inserido no mercado de trabalho. Aí Isso mexe aqui alimentação, até, o né? psicológico, É, a perspectiva de vida, né, qual o sim, propósito. sim, A alimentação, que a gente sabe que, né, os mais sim, gordinhos, sim, sobrepeso, vão sofrer mais pela sobrecarga. sim, Então a gente abre um leque para falar já de qualidade de vida e de uma rotina que uma pessoa que não tem hemofília tem.
Isso sem contar que hoje os pacientes estão vivendo mais. Então, mesmo os mais velhos, a gente tem que estudar e verificar a respeito de doenças que a gente nem imaginava. Então, paciente com fibrilação atrial, paciente que vai ter que fazer cateterismo, paciente que infartou, os hemofílicos não chegavam nesse ponto. E hoje a gente está vivendo isso. E eu, como médica, minhas colegas, a gente tem que estudar e aprender a tratar esse tipo de coisa que nem se falava antes. Sim, Então, é dinâmico, e essa dinâmico. troca é dinâmica entre todos. Entendi. Hoje a gente está mais na orientação assim, ó. Acho que com os novos tratamentos, tá tão efetivo, né, tão eficaz, que a gente tem olha, você é hemofílico, você continua hemofílico, você não sangra, porque as crianças estão vivendo menos essa experiência de sangramento e dor, e os pais, enfim, e de repente eles estão vivendo a Cláudia sempre fala, né, os se acham super-heróis, né, Super-heróis, e acabam que tem desenvolvendo atividades, superpoderes. superpoderes, que não é Sim. bem assim, É Aí né, eu faço o mas papel de chata na consulta. Tu é hemofílico, É. precisa lembrar que é hemofílico, que tem sim, que cuidar. O efeito colateral. É. que bom. Né, não, que bom, é um problema bom para resolver, né, Isso. que bom que as crianças hoje podem, os jovens podem, mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão que a doutora colocou, né, desses cuidados, em relação ao tratamento, né, então multidisciplinar e a importância, né, então, de nós destacarmos que não é só o fator, quer dizer, o fator é Nunca. necessário, precisa ser feito, mas até com a evolução do próprio fator, hoje a gente consegue, né, fazer uma cirurgia ortopédica. E aí eu queria que a doutora falasse um pouquinho como que tá isso, né, falando um pouquinho mais sobre essa questão da a parte ortopédica, o quanto que evoluiu, como que tá isso no Paraná, no mundo, em termos de tratamento para hemofílico. Porque assim, eu sou de uma geração que há não muito tempo atrás nem tinha, né, essa coisa de prótese é uma coisa, vamos dizer É. assim, é recente, né. Quando eu comecei no Hemepar, a gente não tinha acesso a fator, a gente não tinha profilaxia, e a quantidade que o ministério nos mandava era para dose domiciliar de urgência e para tratar os sangramentos. E aí, com o tempo, o ministério foi adquirindo muito mais fator, então a quantidade de fator per capita que fala, aumentou bastante. E isso favoreceu com que a gente fizesse a profilaxia e, ao mesmo tempo, que a gente tratasse quem precisava, porque a compra do fator existia para que a gente pudesse fazer isso. Com o fator, o doutor Luciano, que é o ortopedista, ele diz que o hemofílico sangra menos do que uma pessoa que não tem hemofilia durante a cirurgia, Uau! porque ninguém tem 100% de fator e eu faço 100% antes da cirurgia. Uhum, Então, o procedimento de um hemofílico é limpo, não fica sangrando, uhum, diferente de uma pessoa que tem 68, 70% de fator, porque eu repus 100% ali. Então, isso fez com que as pessoas tivessem mais chance de fazer a cirurgia, porque antes era uma coisa controlada, porque não tinha como tratar. uhum. Então, hoje se tem uma chance maior de poder tratar em função dessa ação do Ministério da Saúde de comprar mais produtos para tratamento, e não só da hemofilia A, como da hemofilia B, como o von Willebrand também, né? Entendi. Aí eu preciso falar de uma população que ficou por muito tempo desabrigada, que são as pessoas que têm inibidor. As pessoas que têm inibidor, ou seja, elas têm uma defesa que o corpo produz contra aquele fator que está recebendo. Então a gente chama de inibidor, porque inibe o fator que recebe. E as medicações que tem para tratar isso, esses momentos de sangramento, elas não são eficazes, elas têm 80% de eficácia. São 2 drogas, às vezes a gente tem que intercalar uma e outra, mas a resposta não é boa. Então, são pessoas que têm muita artropatia hemofílica, apesar de serem bem mais jovens, e os procedimentos cirúrgicos se tornam, além de muito caros, porque são medicações muito caras, eh, com uma chance de complicação maior. Então, eram aquelas pessoas com quem a gente tinha medo, que a gente ia delicadamente, ficava 10 dias internado, às vezes precisava ficar mais, cheio do cuidado em relação a essas pessoas. Mas hoje, com a evolução, pelo menos para as pessoas com hemofilia A e inibidor,
a gente tem essa medicação nova, que é subcutânea, que promove um aumento no fator e que ajuda com que esses pacientes não sangrem. Então, eles não sangram, eles não desenvolvem a artropatia hemofílica. E mesmo o procedimento cirúrgico se tornou mais seguro. Então, é uma população que ela está entrando em contato com as próteses, com as cirurgias, bem mais agora do que os outros que já vêm sendo beneficiados há algum tempo. Antes que fale de hemofilia B, tem por aí, vai passar na Conitec medicações novas para as pessoas com hemofilia B inibidor. Então, esses também, que são muito sofridos, eles vão ter a sua chance de um tratamento melhor, se Deus quiser, ainda esse ano. Na sua Se visão, Deus quiser e a política deixar. aí a gente vai chegar, não sei se vai dar tempo, talvez a gente combine aqui uma parte 2 sobre essas questões, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas na visão da doutora, do ponto de vista clínico, o futuro então é essa droga? Ou não? A gente vai sempre ter fator ou qual que seria o melhor dos mundos? Pensando em grana, pensando que política, não, pode ir lá, doutora, faz o que a senhora acha que é certo. Hoje a gente não tem acesso a muitas drogas aqui no Brasil. Fora do Brasil, em países de primeiro mundo, ele já tem acesso. E lá pouco se usa o fator. Mas, por exemplo, o emicizumab, que é a droga que a gente tem acesso para hemofilia A, ele mimetiza, ele faz de conta que é um fator 8 e a pessoa atinge 30% da atividade do fator. Só que algumas atividades ou cirurgias precisa de mais. Então, o menino enfiou na cabeça que quer ser skatista e agora coisa de gelo e não sei o quê, que precisa ter 100% de fator. Ele vai ter que receber fator além da medicação da imunoglobulina, do emicizumab. Uhum. Então, eu acho que o fator não vai perder Tá, o papel dele. vai ser Na compor ali. Europa, que eles fazem muito esqui e essas coisas, os pacientes todos usam fator a mais para fazer exercício. Uma coisa que a gente está maravilhado só com o subcutâneo, eles estão sabendo que o subcutâneo é adjunto, é junto com o fator que é endovenoso. Mas isso pessoa Entende? comum, essas pessoas seriam esportistas ou pessoas que têm Não, não? lá isso é comum. Tá. Se o nosso menino quer ser jogador de futebol ou quer fazer mergulho de profundidade, Aham, precisa de precisa, mais fator, que o entendi, emicizumab não dá conta. não dá Então, conta, vai ter que fazer. E isso, quanta gente faz mergulho? entendi. Quantos meninos me pedem para saltar de paraquedas? Por enquanto não dá, né? Mas é um sonho que eles têm na cabeça, saltar de Entendi, paraquedas. Não, Essas coisas vão ter que ser discutidas. entendi. Então, tem muita coisa e eu acho que nenhuma medicação vai perder o seu papel, vai ter Tá, o são seu lugar, complementares vão ser dentro do contexto. complementares. o meu melhor dos mundos é você poder abrir uma geladeira e que cada prateleira tem um tipo de tecnologia disponível E que a gente possa escolher, que a né? gente possa escolher para Entendi, cada pessoa e entendi. cada rotina. Porque, por exemplo, o emicizumab, ele faz a parte preventiva, né, a Uhum, profilaxia. uhum, Mas se o paciente for passar por uma cirurgia, ele vai ter que fazer um complemento de fator, uhum, né, uhum, ou então de os agentes de bypass. uhum, Se ele tiver um trauma, o tratamento não vai ser com emicizumab. uhum. E aí a gente vai, né, tem os de longa duração, os de curta duração, aí a gente pode Sim. o melhor dos mundos é você poder Ter abrir a todas as geladeira e opções. falar: "Então, para você, José, vai ser Vai esse, para o ser esse. Lucas vai ser É aquele". ter É uma escolha conjunta também, e né. ter à disposição. Nisso até eu emendo e volto um pouquinho, né, que a doutora estava falando sobre essas questões ortopédicas. Podemos dizer hoje, eu estou buscando isso porque até me afeta, né, e quer queira ou quer não, esse é a minha comunidade, né, os hemofílicos da minha idade, a maioria, né. Então, assim, podemos dizer que nós temos soluções ortopédicas hoje no SUS para resolver talvez algum dos Em principais Curitiba. em Em Curitiba, Curitiba, não em todo o Brasil. em Curitiba, Em que Curitiba, em seriam os função
do profissional que a gente tem especializado em hemofilia, Que é o doutor Luciano. Luciano Inclusive, a Pacheco. gente vai gravar um episódio aqui, ele vai vir aqui com o doutor Álvaro para falar sobre essas questões de cirurgia, como é que não é, né? Interessante. Agora, voltando à parte do fator, a gente tem bastante tecnologia, né? Nos últimos anos saíram esse emicizumab mesmo, né? Para hemofilia A, a doutora falou que estão vendo aí a Conitec aprovar algo similar para hemofilia B. Além dessas tecnologias, de novo, né? Aquele sonho, temos dinheiro e os políticos estão deixando. O que mais tem no mundo hoje que a gente poderia sonhar em Já relação? entendi. É. Terapia gênica. Eu não sei se fora a terapia gênica, porque eu A confesso terapia assim que. gênica não é cura, tá? Aham. Ela é passageira Hum. e ela não entrega tudo aquilo que se esperava dela por enquanto. Os Uhum. estudos continuam e talvez com os estudos e as melhorias eles consigam com que a expressão gênica dure mais tempo. Para a Só. hemofilia B, funciona um pouco melhor que para a hemofilia A, mas ainda não é a situação. Tanto a gente sempre se espelha nos países que têm mais dinheiro, né? Porque Uhum. eles têm oportunidades. Poucos falam em terapia gênica hoje no mundo da terapia de rebalanço. Entendi. Mas a doutora, desculpa interromper, até puder olhar ali na câmera, para quem não sabe, o que é a terapia gênica? Porque a doutora explicou muito bem ali a questão, né, do emicizumab, né, que ele mimetiza, ele não é o fator. Depois a gente vai colocar, galera, aqui alguns links aqui de algumas referências para vocês entenderem o que que é o quê, né? Porque mesmo quem tem hemofilia ou convive com hemofilia, às vezes não sabe. Confesso que tem, às vezes, eu já conversei com pessoas que têm hemofilia. Profilaxia? O que que é profilaxia? Ah, você faz fator. Ah, aquele negócio, você faz fator todo dia, dia sim, dia. Ah, não, tá, isso é profilaxia. Acho bom começar por profilaxia. Hum. Profilaxia é a prevenção de sangramentos. A gente não está tratando um sangramento, porque no momento que tem uma gotinha de sangue dentro do teu cotovelo, já está existindo uma corrosão do osso, que é o início de uma degeneração óssea que é chamada de artropatia hemofílica. Então, a gente faz fator antes para não se machucar. Não é, eu fui para academia, daí meu cotovelo começou a doer, cheguei em casa e fiz fator. Isso não é Já profilaxia. estragou, tá? Tem que prevenir o sangramento. Vale lembrar que o fator, ele tem um tempo em que ele fica alto no nosso organismo, depois ele vai caindo. Então, não adianta fazer fator na hora de dormir, tem que fazer fator de manhã para prevenir os sangramentos durante o dia, por isso que se chama profilaxia. Então, primeiro ponto. Aí os tratamentos, a gente chama de fator aqueles que são derivados do sangue, fator 8, fator 9, von Willebrand, e a gente chama de procoagulantes aquelas moléculas que são criadas em laboratório. Então, tem o 8 recombinante. A gente chama de fator 8 recombinante, mas ele é um procoagulante porque ele é criado em laboratório. Não tem nada de plasma humano, não depende da doação de sangue. E aí tem o Feiba, que é medicação para o paciente que tem inibidor, o Novoseven, que é medicação para paciente com inibidor. Eles também são criados. Não, o Feiba é plasmático, mas o Novoseven é de laboratório. Que mais, Camila? Aí o E os não emicizumab, fatores, né? Os de é, rebalanço, o emicizumab. que a gente tem acesso hoje a a gente chama terapia de reposição, Uhum, que vai fazer de conta que é o fator 8, que é o emicizumab. uhum, Mas tem estudo e tem para entrar uns que mexem naquele equilíbrio entre formar um trombo e sangrar, parar de sangrar e sangrar. uhum. Isso a gente chama de terapia de rebalanço. Precisaria explicar melhor. E a terapia gênica, que é quando se ingere uma parte daquele gene que está faltando, tentando mudar a genética que tu tem, da tua mutação genética, para que tu comece tu mesmo a produzir fator. Não precisa receber nada, nem subcutâneo, nem endovenoso. Ele é ligado num vírus e que vai direto para o fígado, porque todos os fatores são produzidos no fígado, tá? Isso é importante. Cuidar do fígado é importante. Nada de muita proteína, nada de muita bebida alcoólica. Tem que cuidar Hemofílicos, do fígado. cuidem do fígado. Fígado é importante. E aí começa a produzir o fator 8 ou o fator 9. Ele corrige a mutação. Ele corrige isso. Como o fator 9 ele é menor, o tamanho da molécula
é menor, ele consegue se adaptar melhor no fígado e ele dura mais tempo. A molécula do fator 8 é grande e o fígado começa meio que a rejeitar aquela situação, simplificando, tá? E aí começa a não produzir mais, então não dura tanto tempo. Só que é uma terapia muito, muito cara, para ser um pouquinho de tempo. Ao contrário dessas outras medicações que estão prometendo uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, subcutâneo, com valores bem mais baixos. São valores altos, mas bem mais baixos do que uma terapia gênica. Então, coloca a terapia gênica em xeque nesse momento. Entendi. A Mas a relação de gente não sabe custo-benefício. o que vai acontecer para O frente. que Os vai... estudos Não, continuam. O que eu posso dizer é que nos últimos 20 anos, o tratamento da hemofilia mudou radicalmente, né? E sim, tem muita coisa nova para para acontecer. acontecer. Para ter uma ideia, tem fator 8 oral sendo estudado, Uau, que tu vai tomar no leite, sei lá uau. como. Então, imagina para quem faz. Eu tenho um paciente que aplica fator 8 diariamente para ele poder fazer a prática esportiva que ele quer. Aliás, é um paciente que ganhou o primeiro lugar na maratona em mar aberto, né? O primeiro Sim, hemofílico do mundo a fazer tal coisa. Não é sem sacrifício, ele faz fator diariamente, não é só o treino. uau, É a vida de um hemofílico, né? legal. Essas coisas vão ficar para trás, Vão, né? vão, Vão ser só vão, as conquistas que vão vir vão. para E frente. isso é assim, nossa, é, até me foge a palavra aqui, mas a gente fica só imaginando como vai ser o futuro, né? A gente olha, Vai eu, ser. por exemplo, que vivi as dificuldades e vivo hoje todas essas evoluções e o quanto isso afetou a minha qualidade de vida, Mas a né? gente vai viver isso, a gente vai ver. Vai. Não é para daqui a 50 anos, 100 Isso eu ia anos. É para perguntar, agora. agora, 10 anos, talvez, menos, talvez 10, 5, 15, não 15, sei. tá. Bom, estamos indo para o final. Antes de eu encerrar, tem uma coisa que é importante, né? Que é assim, não adianta ter tudo isso se não tem o engajamento, né, da turma. Então, acho que era legal a gente gastar um pouquinho de tempo aqui, falar do engajamento e também eu queria ouvir de vocês, que eu acho que conecta a questão da barreira, né? Então, assim, por que não há engajamento, ou como está esse engajamento do ponto de vista de vocês, e qual ou quais seriam as possíveis barreiras para que esse engajamento não aconteça, né? Até porque aqui, né, no Paraná, especificamente em Curitiba, a gente tem à disposição, como vocês disseram, né, a medicação, um tratamento multidisciplinar, a gente tem para todos os grupos, né, indo lá do bebezinho até o mais velho, pensando em ortopedia, questões de prótese, questões, né, etc e tal. Então, não sei se a Camila pode falar, daí a doutora completa, daí a gente vai para o encerramento, tá? Até porque já deu o nosso tempo aqui. Tá? Mais uns 5 minutinhos. Eu acho que uma situação do engajamento que a gente verifica é, primeiro, a aceitação, né? De que eu sou hemofílico e eu vou ter que ter algumas rotinas diferentes de uma pessoa não hemofílica. Uma delas, então, é de aplicar o fator 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Endovenoso, dói, pica, né? A questão da autoimagem, das sequelas que a gente já conversou que já ficaram para o passado. Mas eu vejo que isso vem melhorando com a equipe multi, né, com todo esse investimento tecnológico de tratamento, as oportunidades, elas vêm se abrindo, acho que para esse futuro bem próximo, mas a família está mais inserida, a gente estava conversando um pouquinho Sim. antes, né? Então hoje a gente tem uma criança com diagnóstico, essa mãe é acolhida, esse pai é acolhido, porque a gente o que a gente vai replicar quando for adolescente ou adulto? O que a gente criou de rotina durante a vida. Sim. Então, acho que as barreiras é um pouquinho a idade, né? A gente vê que na adolescência há uma piora da adesão desse tratamento, onde aquela criança está passando, né, por uma fase de adolescente, a jovem, em onde ele tem que arcar com as próprias responsabilidades, onde ele tem a autonomia da sua rotina, a gente tem uma perda maior da adesão, e aí a família junto, né? E a equipe de saúde e o tratamento disponível. Então, acho que é um conversar,
né? Um vai e volta. Nunca a gente desiste de um paciente, nem de 70 anos, de 75, a gente teve pacientes de 75 anos que iniciaram profilaxia. Uau. Hoje Então, a começou gente um. não desiste. Mas a 72 gente anos começou a profilaxia, o meu filho leve. mas a gente tem essas barreiras, e daí dessa vida doida que a gente vive, que todos nós vivemos, então, às vezes o Aonde? É fator tudo é tudo muito tranquilo. tranquilo. Então, eu escuto os pacientes ainda falando: "Ai, mas eu sei, mas eu tenho que acordar tal hora pra, né, para ir trabalhar e está tudo muito corrido". Mas a gente sabe que, uma vez entendido o benefício desse tratamento, né, de isentar de sequelas, enfim, se não for incorporado isso na vida, não vai ter o futuro que a gente imagina que hoje um hemofílico é capaz de ter, Sim. né. Então, eu vou fazer um apelo aqui, vou olhar para a câmera agora. Para os nossos pacientes, porque a gente vê quando a gente conversa com outros profissionais de outras áreas, por exemplo, oncologia, vou citar um exemplo. Os próprios profissionais, médicos, enfermeiros, falam: "Nossa, mas eles recebem tudo gratuitamente, né, e de uma forma muito simples", porque não há burocracia hoje para inserir um paciente num programa de profilaxia preventivo, né. Então ele precisa ter uma suspeita diagnóstica, passar no EMEPAR, que é agendado por telefone, que a gente recebe esse encaminhamento via WhatsApp, ele nem precisa ir pessoalmente para o primeiro agendamento, ele não precisa ter um diagnóstico fechado, ele não precisa ficar na unidade básica de saúde numa fila 2 anos aguardando o hematologista. Nós somos um serviço porta aberta. Então, hoje, inserir o acesso ao serviço não é dificuldade, o acesso à medicação não é dificuldade. Quando os pacientes oncológicos, que para receber uma medicação de alto custo com hemofílico, recebe imediatamente após estar cadastrado no programa via Ministério da Saúde, tem que entrar na justiça, entrar, né, com ações judiciais, enfim, para conseguir, às vezes, um tratamento que é até mais barato do que um emicizumab, vamos Sim. supor. Então, o acesso é tão facilitado, é tão desburocratizado para a coagulopatia hereditária, que eu acho que, às vezes, o fácil acaba dando menos valor. Então, a gente tenta resgatar isso diariamente nas nossas consultas, Sim, né? sim. Porque só quem passou uma fila de 1 ano aguardando uma consulta ou uma É que liberação da sabe a medicação dor, que né? sabe a dor. Que sabe a Então, o dor. apelo que eu faço é: faça bom uso, né? Porque isso é uma conquista. E agora eu vou já aproveitar, já que estamos finalizando, para elogiar a associação, né? E esses encontros, as cirandas e, enfim, a inserção de vocês com esse grupo de pessoas, porque eu acho que é uma luta da Sim, sociedade civil, sim, que conseguiu, né, junto sim. com profissionais, junto com as associações, a conquista que a gente tem hoje dessa medicação cara, de alto custo e gratuita, e tem locais que entregam em casa. Então, assim, gente, se a gente for pensar em outras patologias tão graves quanto, né, quem que hoje tem esse acesso? A Então, gente eu acho que a gente é privilegiado, a gente precisa entender, e esse trabalho a gente tem tentado fazer aqui, falando em barreira, né, que é de conscientizar e o pessoal entender a luta que foi para chegar até aqui. Então a gente tem que usar com sabedoria, saber, né, procurar fazer da melhor forma possível para que isso de fato gere a qualidade de vida que a gente espera, né? Porque não adianta ter tudo isso aí, né, e não fazer da forma correta. Doutora, alguma coisa a acrescentar? Uma outra questão Enquanto a dessa? Camila falava, eu fiquei pensando nas crianças pequenininhas, porque muitas vezes a mãe não se anima a fazer o fator, tem dificuldade para aprender, pela parte emocional mesmo. Mas a enfermagem, ela faz o que chamam de matriciamento, que é descobrir a unidade de saúde mais perto, treinar a unidade de saúde para que aquela criança possa receber o fator perto da sua casa. Isso não é só em Curitiba, é em toda a região, que a gente atende, esse trabalho é feito. Eles são treinados e essa pessoa tem acesso ao seu tratamento. Eu acho que isso é quebrar barreiras, porque em outros lugares as pessoas têm que vir até o Hemocentro para fazer, e aqui a gente leva o tratamento Até até a perto. casa. Se a pessoa mora no interior do Paraná, a nossa farmácia encaminha o fator para a unidade mais perto, para a unidade de saúde pegar nessa unidade mais perto. Então, essa pessoa não tem que estar vindo a Curitiba para buscar o fator. E o Paraná é um dos únicos estados que tem essa
chama regionalização do tratamento, né? Capilarização, né? Capilarização, que tem 6 centros tratadores, que tem hematologista, mas todos prestam atendimento aos pacientes hemofílicos. Essa rede realmente quebra barreiras que a gente vê em outros estados, quando as pessoas se mudam para cá, a dificuldade do tratamento e que a gente consegue favorecer. Isso é trabalho de equipe, né? Sim, Isso é sim. trabalho de equipe. Sensacional. Pessoal, assim, eu tenho aqui mais 1.223.422 perguntas, mas não vai rolar hoje. Talvez a gente vai ter que ter um novo episódio. Eu gostaria de agradecer, tá? Assim, de coração, o tempo de vocês, né? Assim, foi realmente uma honra, né? Uma aula. Eu mesmo já aqui com os meus 5 aprendi um monte de coisa, né? Porque tem coisa que a gente acha que é, mas não é, né? E isso acaba atrapalhando a nossa vida. Então, muitíssimo obrigado, Camila, tá? Se você quiser falar ali, se o pessoal quiser te encontrar, onde que te encontra, além do Emepar? Na correria. Eu tenho um e-mail, né, É. institucional, camila.stefanes, vou soletrar, A gente STE vai colocar aqui embaixo, daí isso, bonitinho. Camila Stefanes, @cesa.pr.gov.br. E no Emepar, gente, vocês me encontram lá de segunda a sexta, 8 horas, às vezes 12 horas por dia. E tamo Camila sempre tá juntos. por lá. Uhum. Obrigado, Camila. Obrigada a Obrigado. você. O Doutora que eu vou Cláudia? falar? Eu sou uma entusiasta do assunto. Se me chama para conversar e falar sobre isso, eu fico conversando mesmo. Às vezes na consulta, né, meninas, eu começo a falar. Uhum. O que me encanta é a possibilidade da qualidade de vida. E é por isso que eu acho que a gente trabalha. Ficou emocionada. A gente queria agradecer, porque a doutora Cláudia é um anjo, tá? Então, quem conhece ela sabe a Nem sempre. dedicação. Mas somos seres humanos, né? Somos seres humanos. A doutora Cláudia é um anjo, ela luta, né, pelo nosso tratamento já faz um bom tempo, então a gente tem que agradecer a ela muitos avanços, né, e a dedicação dela, da Camila, do Emepar, né? A gente tem a honra, né, o prazer de trabalhar em conjunto, então vocês também podem contar conosco, né? E aqui eu encerro, né? Encerro agradecendo, né, esse depoimento comovente da doutora, e essa luta ela é comovente, então a gente está aqui com o objetivo de trazer isso, trazer informação, trazer educação. A gente sabe que educação, né, não é só falar uma vez, a gente tem que repetir, repetir, repetir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais informações, aqui embaixo vão estar, né, estarão os contatos da APH, então vocês nos procurem. A Camila deixou o contato dela, a gente vai deixar o contato da doutora Cláudia, que é o certeza. contato do Emepar. Então, se vocês têm dúvida, a gente falou aqui, às vezes conhece alguém que, parece que é hemofilia, procurem a APH, procurem o Emepar, porque existe, né, muita tecnologia para fazer diagnóstico, para fazer tratamento e a gente ter uma qualidade de vida que é o que a gente busca. Muito obrigado e até o próximo episódio.